O Corinthians foi eliminado ontem da Sul-Americana, tá? O Corinthians ontem deu vexame na Sul-Americana. Não foi só ontem. Em nenhum momento da Sul-Americana, o Corinthians mostrou alguma qualidade. Em nenhum momento. Nenhum momento. Tudo bem que muita gente, quando começou o ano, pensou o seguinte: pô, o Corinthians não é, de repente, um time de Libertadores, tá? Não é. O Corinthians acabou se classificando para Libertadores naquela puxada na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas muita gente analisava o Corinthians como realmente um time de Sul-Americana. Então, quando cai na pré-Libertadores, muita gente deu uma amenizada no fato que já era para ser vergonhoso. Porque o gasto que o Corinthians tem com o seu departamento de futebol, a folha salarial do Corinthians é para estar disputando Libertadores, sim. Mas muita gente, quando caiu na pré-Libertadores, pensou assim, ó, o Corinthians é mais cara de Sul-Americana do que de Liberta. Tá bom. Vamos supor que a gente concorde com isso, beleza. E aí não passa da fase de grupos da Sul-Americana? Da fase de... Tudo bem que é um grupo às vezes até mais forte do que alguns grupos da Libertadores. Tá bom. A gente tem aí um Huracan que está disputando o título argentino, por isso mesmo jogou ontem com time reserva. 9 reservas. A gente teve aí um grupo que foi um grupo mais complicado para o Corinthians, América de Cali. Ok. Mas não passar nem para repescar. Arthurito, senta aqui, Arthurito, senta aqui. Coringão, né? Vergonhoso. Pra mim, assim, ó, é que jogo de futebol, pô, você tem que considerar, tem um adversário do outro lado, o outro lado também quer ganhar, o outro lado também tem vontades, também tem desejos, também tem objetivos, também tem metas. Tudo isso a gente sabe no futebol, tudo isso. Dito tudo isso, o Corinthians ontem foi um vexame com um time reserva, não só ontem, na Sul-Americana, desde pré-Libertadores até Sul-Americana, o Corinthians foi vergonhoso. É assim, eu não consigo entender por que o Corinthians não jogou a competição com mais seriedade. Porque o que o torcedor corintiano sabe? Dentro do Campeonato Brasileiro, André, é muito difícil o Corinthians brigar com o Flamengo, com o Palmeiras. O Corinthians tem um bom time, mas não tem um elenco sensacional e tem muitos problemas defensivos. Não dá para um campeonato de tiro mais longo você brigar com Palmeiras e Flamengo, ou com outros times, o Botafogo, que é o atual campeão. Então eu não entendo por que numa Copa, sendo a Sul-Americana uma competição que o Corinthians nunca ganhou e que também dá vaga para outras coisas, né? Inclusive torneios que o Corinthians hoje não está, porque o Corinthians não investiu mais para ganhar a Sul-Americana. Eu fiquei com a impressão, a fase de grupos inteira, de que o Corinthians jogou por jogar. Eu concordo com você. E te digo mais: para essa temporada, fazia ainda mais sentido priorizar a Sul-Americana do que, por exemplo, a temporada passada. Porque na temporada passada, o Corinthians, eu acho que diferente dessa, corria risco de cair no Campeonato Brasileiro. Nessa eu não vejo realmente o Corinthians, nesse momento, correndo risco, né? Olha aí, ó. O Dorival disse que colocou força total. Colocamos força total, não tem como falar em desinteresse. Mas eu tive a mesma sensação sua, que o Corinthians, desde o início da Sul-Americana, entrou desinteressado. Ah, mas ontem não foi, ontem não é a campanha toda, ontem era um jogo que o Corinthians poderia ter perdido realmente, mesmo com o time principal, porque jogando fora de casa, na Argentina, com o Huracan. O problema foram os jogos em casa que o Corinthians perdeu pontos, jogando com um time misto, ou time reserva, né? Pô, mas ontem pegando os E outra, reservas do Huracan também, hein? mas força total quer dizer o quê? Esforço total? Esse é o grande ponto. Não foi uma Sul-Americana que o corintiano curtiu ver o time jogar. Pelo contrário, eu acho que ficou a imagem de que o Corinthians não se esforçou e o Corinthians não é isso, né?
por mais que você tenha suas limitações, faltou entrega, faltou raça, faltou... Ontem o Corinthians estava perdendo o jogo e parecia que o Corinthians estava ganhando o jogo. Assim, ó, pelo gasto que o Corinthians tem, é inadmissível você não passar da fase de grupos da Sul-Americana. E assim, concordo muito com você. O ano do Corinthians, o ano pro corintiano, tudo bem, já teve o título paulista, ok. Dá uma amenizada ali. Mas se a gente for analisar, passou o estadual e vamos analisar o resto do ano, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Isso é um fato. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser. Eu também acho que o Corinthians não vai cair no Campeonato Brasileiro. Não. Também acho que não vai. Esse ano vai ser muito menos sofrido. Então, o caminho eram as Copas. Porque, porra. Cara, e assim, eu acho E que. às vezes a Sul-Americana, muitas vezes, nos anos recentes, é mais acessível do que a própria Copa do Brasil. Pois é. É mais acessível, porque a Copa do Brasil é aquilo. Você pode, né, encarar um Flamengo numa semifinal, um Palmeiras numa final, um São Paulo. As competições internacionais hoje são dominadas pelo futebol brasileiro. Estamos falando de Libertadores. E a Sul-Americana, às vezes, tem um caminho mais tranquilo, mesmo pegando times considerados aí difíceis internacionalmente. Então, eu acho que o Corinthians abriu mão de uma forma errada de uma competição que o Corinthians poderia chegar mais longe. Quando, o André, nos últimos 2 anos, o Corinthians foi longe na Sul-Americana. Semifinalista nas 2 vezes. Um time limitadíssimo. Esse ano, o time, na teoria, é melhor. A folha salarial nem se fala. Poderia ter ido mais longe. É frustrante e decepcionante. E eu tava vendo trechos aí da entrevista do presidente do Corinthians hoje, o presidente Tampão, né? O Stabile. A situação do Corinthians financeira, a gente já sabia que ela era muito delicada. Mas tá agora aí o presidente que chegou lá para ver as contas, a situação talvez seja ainda pior do que a gente imaginava, que já era uma situação ruim. Olha, é um futuro tenebroso. Cara, se não tiver alguém para chegar e mudar esse Corinthians, o Corinthians vai viver anos, no plural, muito complicados. Muito complicados.